E aí galera, beleza? Pessoal, é o seguinte, o vídeo de hoje, como regular o freio hidráulico da sua bicicleta. Mas antes de mais nada, já vai deixando o like, se inscreva no canal, porque sempre está saindo vídeo novo sobre vários assuntos do mundo da bike e a gente sempre está tentando ajudar vocês aqui no canal, ok? Então vamos lá, regulagem de freio hidráulico. Vamos no passo a passo para você entender um pouco mais como que funciona, né? Primeiro passo que você vai fazer aqui no caso da regulagem é a seguinte questão: é soltar a pressão do cubo. Por que que eu vou soltar a pressão, Herbert? Primeiro para ver se está bem apertado, mas não é aquele apertado para segurar um boi, ok? Você tem que apertar, mas de forma a ele ficar com a pressão legal, nem solto e nem a ponto de entortar o eixo de tão apertado que está, ok? O correto é ele começar a dar pressão aqui, ó, rente ao eixo. Mas por que soltar e verificar esse aperto? Não é só por verificar o aperto, é porque a roda, muitas das vezes, ela pode estar desalinhada e automaticamente ela desalinha o disco, ok? Então se ela for apertada torta assim, então ela não estiver bem encaixada lá embaixo, ela pode deixar o disco desalinhado e, consequência, pegando o freio. Então, para isso, você vai colocar um peso, qualquer peso aqui em cima, e apertar lá, de forma a ela ficar bem encaixada, ok? Ou simplesmente segurar a bike para baixo e daí apertar aqui para ela ficar bem encaixadinha. Da mesma forma, você vai fazer atrás, né? Atrás é até um pouco mais fácil. Você pode usar o banco como um apoio para o peito, solta lá, verifique se está encaixado, ok? Está encaixado, só apertar novamente, ok? Então o primeiro passo é isso. Por quê? Às vezes você tirou a roda para colocar no carro, vamos falar assim, no rolê, forçou a bike numa curva ou algo assim, e a roda deu uma pequena movida ali no encaixe. Às vezes por questão que a pressão não estava muito apertada, então a roda deu aquela mexida. Ou até mesmo na hora de você sprintar ou fazer uma força na subida, a roda se moveu. Por isso, às vezes, não estava pegando freio e de repente começa a pegar o freio, começa a segurar a bike. Então a primeira coisa que você vai checar é isso: se as gancheiras do garfo e lá atrás no quadro estão corretamente posicionadas sobre o eixo. Ok? Beleza, feito esse passo, vamos para o segundo passo da regulagem de freios. Então, o segundo passo é soltar o caliper de freio, a pinça de freio, burrinho de freio, enfim, soltar essa peça aqui embaixo. Lembrando que existem esses parafusos laterais, mas você não vai soltar esses laterais, você vai soltar os superiores, ok? Esses dois parafusos aqui. Então você vai soltar eles, solta lá, solta embaixo. Após solto, galera, o que você vai fazer? Você vai ajustar ele ou centralizar ele na pinça, né? Nas pastilhas. Então aqui, ó, você vai olhar lá por dentro e vai ver as gretinhas. Então ele tem que ficar com gretinha dos dois lados, ok? Então você vai soltar ele e deixar os dois lados com uma folga entre a pastilha e o disco. Lá, ó. Tentar mostrar aqui para vocês. Você vai perceber que vai ter uma folga do lado de cá e outra folga do lado de cá, né? Uma do lado de dentro, outra do lado de fora. E você vai ter que deixar folga desses dois lados, justamente, tá vendo ali, ó? Folguinha. Só que aqui do lado de dentro não tem folga, não tem aquela gretinha ali. Então você tem que deixar aquilo ali dos dois lados. Herbert, e se eu apertar o freio? Muita gente usa apertar o manete de freio aqui em cima, automaticamente a pinça vai para o lugar. Porém, nem sempre isso funciona, galera, entende? Por quê? Porque às vezes a hora que ela aperta aqui, em vez da pinça ir para o lugar, ela pode deformar o disco, pode entortar o disco, até porque o disco é bem frágil, entende? Ele é bem fino. Então às vezes ela não vai para o lugar. Ou pode acontecer que um lado lá dentro do hidráulico está movendo mais que o outro. Isso faz com que o disco também não fique centralizado, porque um lado está se movendo mais que o outro. Já se você fizer esse ajuste visualmente, muito difícil dar errado, ok?
Você vai deixar ali os dois lados iguais. Então você pode até usar isso aqui como base, né? Apertar o freio lá e fazer um ajuste, mas você vai perceber que às vezes a pinça se move conforme você aperta. Então esse é um dos pontos mais críticos aqui. Então eu acabo preferindo fazer esse ajuste visual. Então eu vou lá, faço o ajuste visual, tanto embaixo quanto em cima, de forma a deixar espaço dos dois lados. Outro detalhe que ajuda bastante vocês é encostar um dos parafusos. Então você encosta um dos parafusos de forma a facilitar com que o outro se mexa ainda. Então eu encostei o parafuso lá de baixo, deixo de cima de forma mais solta para com que ele consiga se mexer. Acertei, tem uma gretinha, agora eu verifico lá embaixo. Então eu vou encostar esse e soltar esse aqui e tentar fazer a regulagem da mesma forma, ok? Então o mais importante é você deixar um espaçamento dos dois lados. E a hora que você for apertar, aperta um pouquinho de cada vez, né? Aperta, ó, bem um golinho de cada vez. Porque se você apertar ele com força, corre o risco de mover a pinça para lá e continuar incomodando, continuar pegando no freio, entende? Então, para isso, eu vou apertando aqui um pouquinho cada um, de forma os dois a fixarem a pinça no lugar e não ficarem pegando. Então aqui, ó, pronto, o disco ficou rodando livremente lá, né? E nenhum dos dois ficou encostando no disco. Herbert, fiz isso e ainda não funcionou, não deu certo. Galera, se você fez isso, esses dois passos, e o freio continua incomodando, terceiro passo que você deve verificar é se às vezes você não apertou o freio com a roda fora, ou às vezes pode dar algum probleminha no sistema hidráulico e a pastilha ir e não voltar. Então você vai soltar a roda, beleza? E você vai separar as pastilhas, né? Para separar essas pastilhas, você pode usar uma chave de fenda, uma chave de carro, você pode usar, sei lá, qualquer chave que entre ali. Existe também ferramentas específicas como separador de pastilha, mas uma chave de fenda vai resolver legal. Então aqui nós temos um separador, ok? Então essa ferramenta ela serve para separar, porém garanto que poucas pessoas vão ter isso aqui. Você pode usar, como eu falei, uma chave de fenda. Então você vai colocar ela lá dentro e girar de forma a espaçar ali. Lembrando que não deixa que as pastilhas sejam estragadas ou algo assim, até porque você vai continuar rodando com elas, entende? Então você só toma cuidado na hora de espaçar para não quebrar, para não marcar a pastilha. Enfim, e outro cuidado, lembra de nunca usar uma chave cheia de óleo, cheia de graxa, que você vai lascar com as suas pastilhas de freio. Então separei, você fazendo essa separação, automaticamente o freio já vai ficar mais livre, só que a hora que você apertar o freio, as pastilhas voltam para o lugar. Então agora só colocar a roda, lembrando daquele passo, né, de ficar bem encaixado aqui, ó, exatamente encostado o eixo aqui. Então isso é super importante para não dar nenhum BO ali na sua regulagem de marcha, ok? Então roda no lugar, beleza. Próximo passo, Herbert, fiz tudo isso e o freio continua, ó. Parece que tá afiando uma faca. Galera, nesses casos, o que pode ser? Pode ser que o seu disco, o rotor de freio, esteja um pouco torto. Como eu resolvo isso, Herbert? Trocando o rotor, ou você pode também alinhar o rotor. É mais difícil fazer o alinhamento, você precisa de uma chave ou um alicate. Aqui na loja existem chaves como essa, né? Então aqui, ó, você coloca lá e desempena o disco para o lado contrário ao lado que ele tá torto. Então você vai girando, vendo para qual lado tá torto, onde tá pegando. Ah, tá pegando aqui. Aí você vai lá e desempena. Ou aqui, ou aqui, ok? Então esse é o último passo que você pode verificar em relação à regulagem do freio hidráulico.
Espero que você tenha gostado, espero que te facilite alinhar o seu freio. Valeu, fique com Deus e até mais!